Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus, amém? Falando com você hoje sobre além do milagre, além do milagre. João capítulo 2, verso 1 ao 5 nós lemos: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo que ele disser. A primeira chave que eu quero deixar no seu coração hoje é: Ele pode todas as coisas. Se possível, escreva isso. Ele pode todas as coisas. Você conhece bem essa história. Jesus, em uma festa de casamento, o vinho acaba e Maria, sua mãe, o pede para resolver o problema. E Jesus transforma água em vinho. E hoje eu quero olhar com você por alguns ângulos diferentes dessa história. Quando Maria diz: eles não têm mais vinho, está dizendo que uma realidade presente ali naquela situação. O vinho acabar era um sinal de vergonha, má organização, vexame para os donos da festa. Era uma realidade presente, uma escassez. Mas certamente Maria sabia do que Jesus era capaz e por isso foi até ele. Na minha e na sua vida não é diferente. Muitas coisas acontecem e certamente algumas delas nos causam vergonha. Um pai que não tem dinheiro para fazer a compra do mês ou para pagar a mensalidade da escola do filho sabe muito bem o que é isso. A mãe que cuida ou que cuidou sozinha dos filhos, que abriu mão e abre mão dos seus desejos para suprir a vontade dos filhos na fila do supermercado, sabe, em casa, cuidando da compra da casa, sabe muito bem o que é isso. Fato é que só quem passa por uma falta, um período de escassez, sabe bem o que é isso. Seja qual for a realidade, a dificuldade sempre bate na porta. Independente da situação que estivermos passando, todos temos uma solução em comum: o poder de Jesus. E o que precisamos então fazer? Ir até Ele. O problema é que queremos sempre trabalhar com as nossas possibilidades, com os nossos recursos, e acabamos esquecendo que para Ele não há limites. Não é porque algo acabou para você que nas mãos dele não tem a solução. Entenda isso. Ele pode fazer tudo novo, de novo. Ele pode fazer o nada virar tudo. Precisamos crer, sim, acreditar, dar crédito para Ele, porque Ele pode todas as coisas. E quando Deus faz algo em nossas vidas, não é para tão somente tirar a nossa vergonha, mas é para que venhamos a glorificá-lo diante dos outros. Há uma pequena diferença aqui, porque Ele pode não fazer na hora e do modo que desejamos. Assim, passaremos sim por momentos difíceis, mas são nesses momentos que teremos a nossa fé provada e fortalecida. Ele quer que você continue crendo. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: a presença dele é tudo que você precisa. A presença dele é tudo que você precisa. Jesus fala: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia que quando começasse o seu ministério, o que havia de fazer seria preciso chegar até o fim. E chegou. Mas Maria, ali naquela situação, dá a chave para aqueles que estavam servindo a festa: faça tudo que ele disser. O que isso nos mostra? Que aqueles que ali estavam precisavam exercer obediência para terem suficiência na falta e na escassez que ali estava presente. Nós costumamos olhar para essa história com um ênfase na mágica transformação da água em vinho e acabamos esquecendo de olhar para a realidade prática ali da situação. Veja, aqueles serventes da festa certamente não conheciam o poder de Jesus. Maria sim. Eles não sabiam quem ele era e do que ele era capaz. Mas pensa comigo, qual era a atmosfera ali daquele lugar para que eles pudessem ter de fato essa confiança em obedecer aquele que até então desconhecido iria falar? Faça tudo o que ele disser. Como assim? Qual era aquela atmosfera daquele lugar? Eu quero que você imagine isso comigo. Eu acredito que eles foram tocados pela glória de Jesus.
mesmo antes de Jesus ter aberto a boca. Você sabe aquele arrepio que sente quando Deus invade o lugar? Quando o Espírito Santo lhe toca? Eu acredito que eles viram a majestade de Jesus ali naquela conversa entre a fala de Maria e o olhar de Jesus. Eles viram algo e por isso obedeceram. Assim precisa ser em nossas vidas. Nós precisamos ver Jesus antes mesmo dele prover em nossas vidas. Nós precisamos ver Jesus antes mesmo do milagre acontecer. Não podemos ficar simplesmente esperando o milagre que queremos, que precisamos, sabe? Mas nós precisamos entender que a presença dele já é tudo que nós precisamos. Talvez você está como aqueles que serviam à festa. Há uma situação real a ser resolvida. Há uma falta, há uma escassez, algo precisa ser feito. Mas você está ali, de frente com aquele que tudo pode. Não sabe o que está por vir, mas sente em seu coração. O seu espírito sabe que ele pode tudo. O seu espírito sabe quem está contigo e que você só precisa obedecer. Então faça tudo o que ele disser. Então faça tudo o que ele disser. Glória a Deus. É sobre isso. Permaneça na presença até que ele fale o que você precisa fazer. Mas Rodolfo, eu oro, eu leio, eu busco, mas ele não fala. Acalme o seu coração. A chave não está naquilo que ele vai falar. A chave é ele. A chave é ele, é simples assim. Ele pode estar querendo que tão somente você persevere na busca, porque ele sabe que quanto mais você o buscá-lo, mais parecido com ele você se tornará. Então permaneça, persevere buscando. Terceira e última chave para encerrarmos. Deus dá autoridade para quem tem direção. Deus dá autoridade para quem tem direção. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Veja, Jesus é o Rei dos Reis, nós sabemos disso. E há uma promessa dele na palavra de que faríamos obras maiores do que as dele. Então o que nos falta? Nos falta acessar essa autoridade. E o que precisamos entender é que Deus só dá autoridade para quem tem direção. Precisamos saber para onde estamos indo. Precisamos saber a quem vamos escutar. A Bíblia relata a história de José vendido por seus irmãos, que passou por uma grande e difícil jornada entre injustiça e cadeias, até chegar a ser governador do Egito. E lemos algo similar àquilo que Maria falou para os serventes da festa, lá em Gênesis 41, 55. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, vão falar com José e façam o que ele disser. Veja, o Faraó disse, vão falar com José e façam o que ele disser. Por quê? Porque quem escuta Deus pode dar ordem às situações no mundo. Faraó já tinha entendido isso. Quando José interpretou os sonhos, demonstrou que era Deus quem lhe dava tamanha sabedoria. Por isso Faraó mandou o povo ir a José. Façam tudo o que ele disser. E é isso que eu e você precisamos buscar. Escutar a Deus, discernir as estações, entender a direção dele. E assim teremos autoridade para abrir a nossa boca e dar direção correta às coisas que estão diante de nós. Agora olhe para a sua vida. O que está acabando ou já acabou na sua vida? Qual situação tem te afligido? Entenda, autoridade vem de autor. E só o autor da vida pode te dar autoridade para vencer os desafios no mundo. Homem nenhum pode te dar isso. Decida hoje estar na presença do Pai. Na presença de Jesus, Ele tem autoridade e autoridade para te dar. E se lembre das 3 chaves. Ele pode todas as coisas. A presença dEle é tudo que você precisa. Deus dá autoridade para quem tem direção. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa pessoa que me escuta. Por esse devocional, Pai. Por essa mensagem, pela Tua revelação, pela Tua graça. Eu oro a Deus, oro ao Senhor, meu Pai, por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor dê discernimento, força, graça e sabedoria na caminhada. Para que o Senhor, Papai, traga a provisão necessária, mas que acima de tudo, o Senhor permaneça com ela, Pai. Para que ela permaneça com o Senhor e tenha força, que tenha autoridade, que tenha sabedoria para tomar as atitudes corretas, para tomar as decisões corretas, Pai. Para abrir a boca e profetizar.
para entender o caminho, as estações e entender que no Senhor, papai, ela é mais do que vencedora, porque o Senhor pode todas as coisas, porque a tua presença é tudo o que nós precisamos, Pai, e a autoridade que nós precisamos aqui na terra está aí no céu, diante do Senhor. Obrigado, papai. Abençoa a vida financeira dessa pessoa, abençoa o casamento, a vida conjugal, a vida sentimental, abençoa o sono, os negócios, a empresa, abençoa os projetos em andamento, Pai. Traga clareza nesses dias, que esses dias sejam dias de resposta do céu, dias de boas memórias e de boas notícias do céu, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, que Deus abençoe tudo à sua volta, que você seja uma bênção. Se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem e deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E nós nos encontramos aqui amanhã. Não falte ao encontro. Tenha um dia abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.